Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E eu quero pedir já de início, vai se inscrevendo aí no canal se você não for inscrito. Se inscreve. E se você já é inscrito, olha se as notificações estão ativadas. Porque às vezes a gente se inscreve no canal e esquece de ativar as notificações. Aí, Luna, eu não tô recebendo os vídeos. Ué, o que tá acontecendo? Tinha vídeo novo, nem vi. Será que você ativou as notificações? O nome lá, todas as notificações. Olha aí, clica aí no sininho e vê se você fez isso. Deixa seu like, não esquece, já compartilha o vídeo já. Antes de assistir, já vai compartilhando, você já sabe que aqui nesse canal os vídeos estão sendo uma bênção, estão sendo o propósito de Deus. 28 dias lendo a Bíblia sem parar, gente. 28 dias seguidos lendo o livro de Mateus, está maravilhoso, gente. Se você não está participando, participe, comece a ler. Estamos no capítulo 9. Vamos hoje para o capítulo 9. Vamos sem perca de tempo, para o vídeo não ficar tão grande, né? Capítulo 8 fala de curas, milagres. E vai continuar nessa pegada aí, gente. É tanta coisa, tanta informação nesse capítulo 9. Tanta coisa que eu tô, meu Deus, como é que eu faço? Porque eu estou lendo. O objetivo é ler a Bíblia juntos, né? Tá difícil, viu? Tá difícil porque eu fico parando pra falar. E assim, muita coisa, gente. Muita informação, muito milagre. Na primeira parte do capítulo, já começa com a cura de um paralítico. Paralítico de Cafarnaum. Que eu já tinha até citado em outros capítulos. Eu citei essa passagem porque é uma das minhas preferidas, assim. Eu gosto demais. De vez em quando eu tô citando em alguma fala minha. E tem muita coisa para ser extraída daqui. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Gente, que coisa tremenda! Jesus andava direcionado, ele não andava aleatório por qualquer lugar. Jesus tinha propósito. Ele sabia onde é que ele estava indo. Ele não andava perdido, não. Ah, é o barulho na hora do vídeo. Uma obra aqui do lado, gente. É inevitável, né? O único momento que eu tenho pra gravar. Vocês relevem, tá? Releve. Se você não deixou o like, ainda deixa o like, entendeu? Porque isso aí já ajuda o canal, já melhora. Já, né? Faz com que a gente tenha mais recursos aqui pra evitar isso aí, esses barulhos, né? Oh, Jesus. O versículo 2 fala que levaram esse paralítico até Jesus. Não foi Jesus que encontrou ele. Outras pessoas tiveram esse trabalho de levar aquela vida até Jesus. E diz que Jesus viu a fé dessas pessoas. Então Jesus vê quando nós estamos clamando, pedindo por alguém, por um amigo, por um conhecido. Vale a pena a gente pedir oração uns aos outros, pedir ajuda, auxílio. E até mesmo a gente ajudar sem ninguém ter nos pedido. Vamos ser essas pessoas. Vamos ser essas pessoas que têm fé pelos outros. Poderia até seguir, mas algo aqui me tocou profundamente. Que foi a parte que Jesus falou, se direcionou ao paralítico e disse: tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E Jesus viu que aquela alma precisava antes do corpo, né? A cura que ele precisava primeiro era a cura de dentro, era o perdão. Ele precisava de perdão. Essa frase, tem bom ânimo, nossa, ela foi lá dentro da minha alma, porque muitas vezes nós estamos desanimados, mas não é por conta de circunstância da vida, não. É por conta de pecado. Aqui eu entendi claramente que o pecado, ele suga todo o ânimo que a gente tem de servir a Deus. Então, às vezes, nós estamos desanimados, enfraquecidos e achando que estamos certos, mas na verdade estamos em pecado. Por isso a necessidade tão grande. Voltar lá para Mateus 7, onde Jesus pede que nós venhamos tirar a trave do nosso olho. Olhe para nós mesmos lá dentro, o confronto pessoal. Senhor, tira de mim esse mal. Nós precisamos, a nossa alma precisa, antes da gente pedir material, antes da gente pedir a cura física, antes da gente pedir a necessidade que precisa da casa das coisas, vamos olhar para dentro de nós. O meu ânimo vem da minha cura em Jesus. Não tenho como ter ânimo para servir a Deus se eu estou em pecado. O perdão de Deus nos traz a cura, o ânimo necessário para que a gente possa prosseguir na caminhada. Creio que o Senhor Jesus, ele é perdão para tua alma. Se você sente culpa, se você sente que tem algo na sua vida que você precisa ser liberto, mas você não sabe como, Jesus olha para você neste momento através desse vídeo e diz: tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Jesus te dá uma nova chance. Jesus te estende a mão, assim como ele estendeu no outro capítulo para a sogra de Pedro, e as forças voltaram e a cura preencheu o corpo dela e ela passou a servir.
Jesus faz contigo neste momento. Receba o perdão de Deus, abra seu coração e receba. Deixe o perdão de Deus entrar na sua vida para que você possa ser transformado de dentro para fora. Falou de pecado, de perdão. Os fariseus, né, os religiosos, os homens lá, estudiosos da lei, olharam, esse homem tá blasfemando. Quem é ele que acha que pode perdoar pecados? O que ele tá falando? Só Deus que perdoa pecados. Eles pensaram apenas. E Jesus, vendo os pensamentos, conhecendo o que eles estavam pensando, disse assim, o versículo 4. Por que cogitais o mal no vosso coração? O que é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Outra coisa também que eu lembro quando eu leio isso aqui é que tem enfermidades físicas nossas que têm raiz espiritual, raiz de pecado. Tem pecados que nos levam a adoecer o nosso corpo físico. Ele era doente, pecador por dentro e estava com aquela enfermidade. Estavam as duas coisas juntas ali. Aquela enfermidade ali vinha de pecado. Por quê? Porque Jesus fez questão de dizer isso, fez questão de perdoar pecados e depois, para falar para os fariseus, Jesus ainda confirma, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou curar essa enfermidade dele, levanta-te e anda. Então, uma coisa estava ligada com a outra. Aquela enfermidade daquele homem estava ligada com o pecado que ele estava cometendo. Gente, realmente é muita coisa. Se você tiver um comentário para fazer, deixa aí também pra gente dividir, né, as experiências. Ele foi curado, glória a Deus. A partir do versículo 8, diz assim: vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Versículo 9. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele levantou-se e o seguiu. Gente, eu não sei se vocês conhecem a série The Chosen, Os Escolhidos. É uma série muito boa, já tem vídeo no canal sobre essa série. Eu já falei sobre ela e também já reagi a uma cena. Eu me lembrei da cena que eu mais gosto dessa série, da primeira temporada, que é a cena de Mateus, né, sendo chamado, quando Jesus disse, vem, segue-me. A coisa mais marcante dessa série é quando Jesus olha e diz, segue-me, segue-me. Porque Jesus, ele chama pessoas que estão indo na direção totalmente oposta, contrária, errada, e Jesus diz, vem, segue-me. A pessoa muda o percurso, o direcionamento da vida, muda tudo para seguir Jesus. É um chamado irresistível do Senhor. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendeu o que significa, misericórdia quero e não sacrifício. Pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, ele quer que nós sejamos misericordiosos. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia. As pessoas que olham para o seu próximo com um olhar de misericórdia, com um olhar de Deus, com um olhar de estender a mão. Se você se acha tão bom, tão justo, tão maravilhoso, por que você precisaria de salvação? Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus, podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias eles irão jejuar. Jesus aqui mais uma vez estava mostrando a sua autoridade divina, se representando como Deus. Mais uma vez, para bom entendedor, minha palavra basta, ele não dizia, eu sou Deus. Ele não disse essa frase, mas para os fariseus da época, que entendiam a lei, que entendiam as coisas, né, de Deus, com essa fala de Jesus, eles puderam entender que Jesus estava dizendo isso, que ele é Deus. Quando nós jejuamos para quem? Para o Deus. Mas se Deus está presente com eles, não precisam jejuar, porque Deus está no lugar. Ninguém põe remendo de pano novo e veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Glória a Deus. Não temos como ficar fazendo algo sem necessidade. Misericórdia quero e não sacrifícios. É a mesma coisa que ele está apenas confirmando. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e viverá.
E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Um homem foi até ele dizer: minha filha morreu. Na mesma hora, uma mulher veio e tocou na orla das suas vestes, na intenção de ser curada, com a fé tão grande que ela pensou que se apenas tocasse, ela iria ser curada. E mais uma vez Jesus disse a frase: tem bom ânimo, a mesma frase do paralítico, confirmando aí que quando nós estamos desanimados, muitas das vezes é porque estamos doentes. Por 2 vezes Jesus profere aqui nesse capítulo, primeiramente a frase tem bom ânimo. Primeiramente, tem bom ânimo. Glória a Deus. No paralítico ele disse tem bom ânimo e depois a cura. E para a mulher ela foi curada quando tocou. Ele disse tem bom ânimo e ela foi salva. A tua fé te salvou. Que forte essa palavra. Pode ser que você não tinha fé, não acreditava em nada, mas a partir do momento que você está começando a ler esse livro, a sua fé está sendo aumentada, fortalecida, e você sente que conseguiu chegar mais próximo de Jesus. Então Jesus te diz nesse momento: a tua fé te salvou. Eu cheguei na tua casa com salvação, com providência. Olha que maravilha, através da palavra de Deus, nós abrimos as portas para Jesus entrar na nossa casa e operar salvação. Essa história dessa mulher que tocou ele, além disso, de ter sido esse milagre dela ter sido salva, naquela época, por ela ser uma mulher, já era um problema ela ter tocado na veste de Jesus, porque mulheres não tinham voz, não tinham vez, era uma época muito difícil, sempre foi, toda a história foi difícil para as mulheres, né? Mas naquele tempo era muito mais do que hoje em dia. Impura, considerada impura, porque ela tinha uma enfermidade que fazia ela sangrar continuamente. O período de sangramento das mulheres era considerado já impuro, as mulheres já viviam em separação por aquele período. E uma pessoa que sangrava em todo o tempo, como ela era considerada como assim, tivesse uma maldição, tivesse uma doença, como uma pessoa leprosa. Ela era afastada, ela não vivia em família, ela com certeza não vivia em convívio com ninguém, com outras mulheres. Ela era uma pessoa solitária e sofrida, porque ela já tinha na vida dela procurado recursos para, né, gastado tudo que ela tinha. Foram 12 anos de sofrimento, não foi 1 ano, 2 anos, era muito tempo. Era uma história toda de dor, de solidão, de sofrimento. Ela precisava de uma coisa especial, uma coisa diferente. E Jesus tratou ela de uma forma tão especial que ele chamou ela de filha. Vocês conseguem reparar? Ele disse: tem bom ânimo, filha. Ele deu a salvação e a chamou de filha. Quantas pessoas você vê Jesus chamando de filha? Conte aí na sua Bíblia. Conte aí. Preciso falar mais nada, né? É forte. E logo depois que Jesus curou aquela mulher, se dirigiu à casa da filha daquele homem, que ele disse que estava morta. E quando ele chegou lá, as pessoas riam dele, porque ele disse: essa menina não está morta, ela dorme. Eles estavam lá no alvoroço, né? Naquela agonia, tinha morrido uma menina. Não é normal, gente. A gente acha normal. Curso da vida, morreu uma pessoa de idade, uma pessoa mais velha, já viveu. Mas era uma menina. Então tava todo mundo naquele alvoroço, né? Por conta desse falecimento. E quando Jesus disse: ela não está morta, ela dorme, as pessoas riram. Aqui no versículo 24. Riam-se dele. Quantas vezes que nós vamos ver pessoas rindo de nós porque falamos que Jesus cura, que Jesus vai salvar? A tua casa pode ter uma pessoa que tá morto espiritualmente, para todos os efeitos, para todo mundo que olha diz: tá morto, não tem mais jeito pra sair não, já morreu no pecado, morreu na imundície, morreu isso daí não adianta mais. E você abre a sua boquinha para dizer assim: Jesus vai salvar, Jesus vai ressuscitar, Jesus vai libertar, Jesus vai transformar, e as pessoas riem. Isso daí, não, as pessoas riem do propósito de Deus, mas continue abrindo sua boca, continue profetizando, continue falando que Jesus pode, continue dizendo, mesmo sem ver, mesmo você vendo lá a pessoa lá estirada, morta, sem reação nenhuma, Jesus é capaz de operar milagres. Versículo 25, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus, louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Assim como foi com a sogra de Pedro, ele tomou essa menina pela mão também e a levantou.
Jesus vai entrar nessa sua causa, vai entrar na vida dessa pessoa por qual você tem orado, que dizem estar morta, e vai levantá-la. Eu creio. Creia também, creia no poder de Deus, creia que você vai contar esse testemunho. Porque o nome do Senhor Jesus, ele vai ser glorificado. E no versículo 26 diz, e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Glória a Jesus. Jesus, ele já tinha mostrado que ele curava enfermos, que ele libertava os endemoniados, as pessoas com espíritos malignos iam, ele libertava. Mas aqui foi a primeira vez que ele mostrou para aquelas pessoas que ele tinha poder também sobre a morte. Onde fica explicado 100% que ele não tem nada difícil, não tem nada que ele não possa fazer. A morte é o principal, a única coisa que os seres humanos, assim, sabem que todos vão passar, né? É algo, assim, inevitável. E é algo que ninguém pode revogar. Ninguém tem esse poder sobre a morte. Jesus é o único. E ele mostrou sua autoridade sobre todas as coisas. Seu grande poder, sua grande soberania, maior do que tudo. Aqui, quando ele ressuscita essa menina. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo entrado ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos que ninguém os saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Jesus disse, não diga a ninguém não que vocês estão sendo curados, mas eles foram e disseram a todos, né? Eles não aguentaram ali, porque foi muito, eles tiveram uma gratidão muito grande no seu coração, eles não conseguiram esconder o milagre Jesus tinha feito na vida deles. Coisa que Jesus ressalta a importância de crermos que ele pode. Não adianta saber, não adianta ler e saber o que Jesus fez. Você precisa crer que ele é poderoso para fazer. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo. Mais uma vez, aqui está dizendo que existem enfermidades que são de natureza espiritual. Esse capítulo confirma muito isso. Tem enfermidades que a natureza é interna. Existe doença do corpo que é só do corpo, mas existe doença do corpo que é da alma. Ele era mudo, é uma enfermidade, é uma condição, a pessoa é mudo. Normal, acontece, muitas pessoas não falam. Muitas pessoas são mudas, outras pessoas são surdas. Mas nesse caso desse homem, ele não era mudo. Era um demônio que estava nele. E quando o demônio saiu, ele falou. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam e diziam, pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Ou seja, ele achava, os fariseus diziam que Jesus ele tinha poder sobre os demônios porque o demônio maior estava com ele. Uma blasfêmia. A pior das blasfêmias era essa. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhos para a sua seara. Gente, aqui é uma coisa maravilhosa, assim, foi aqui que Jesus viu a necessidade de missões, de implantar missões, logo ali. Né? Logo ali, eu vou chamar algumas pessoas aqui para fazer missões. Porque conforme Jesus ia fazendo, ia operando, ia trabalhando, as multidões iam aumentando e as pessoas iam seguindo Jesus, ouvindo seus ensinamentos, mas elas continuavam assim, aflitas, perdidas, angustiadas, com medo, sabe, sem um direcionamento. E Jesus pensou, olha, tem muita gente que eu preciso colocar pessoas que estejam no mesmo propósito que eu, que consigam enxergar com a visão que eu estou enxergando, para que eu possa dar sabedoria a essas pessoas, para essas pessoas guiarem grupos de outras pessoas. E eu vou agora fazer isso, e ele vai fazer isso no capítulo 10, né, que a gente vai ver depois. Vamos continuar, vamos parar por aqui. Quando Jesus viu a necessidade de fazer missões, viu a necessidade de orar mais por isso. Então, vamos orar por isso, vamos orar mais. Porque ainda hoje a seara continua sendo grande, as almas estão aí.
Tem muita gente perturbada, angustiada, endemoniada, sem direção, doente, com doença de alma, doença de corpo, precisando de pessoas que estejam com Jesus centradas na fé, no propósito, pessoas dispostas a trabalhar, que não fiquem presas no seu eu, na sua capacidade, mas que queiram ir fazer cumprir o ID do Senhor. Então, que eu e você sejamos essas pessoas, que Jesus possa contar conosco. Vamos pedir, vamos rogar, Senhor, mande trabalhadores e dizer também, eis-me aqui para trabalhar. Jesus conta comigo, Jesus conta com você para transformar esse mundo, como ele diz lá em Romanos, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entenda a palavra de Deus e transforme este mundo. Mas o mundo cada vez vai ficar pior mesmo, porque a palavra diz que cada vez vai ficar pior, porque não tem mais o que fazer. Então deixa esse auto tudo se destruir e vamos pra praia. Vamos só ficar dizendo, né? Vai tudo se acabar mesmo. Tem crente assim, viu? Tem crente que está assim, dizendo, vai tudo se acabar mesmo, vou fazer mais nada. Deixe disso, porque isso significa que a sua alma está adoecida. Está adoecida, mas Jesus lhe diz, né, através dessa palavra, tenha bom ânimo, os teus pecados foram perdoados. Se levante, toma essa tua cama aí e ande, vá-se embora, vá fazer a obra de Deus, vá trabalhar para Jesus, porque Ele conta com você nessa grande missão. Um abraço, um beijo para todos que ficaram até aqui. Comenta aí, hashtag 28 dias com Mateus. Faça sua postagem no Instagram, me marque. Deus dê força a mim, a você, a nossa família. Em nome de Jesus, até amanhã no capítulo 10.